Bom dia. Diz-se que o nosso país é um mundo rural e é essa a realidade que lhe vamos mostrar semana após semana. Bem-vindo ao De Sol a Sol. Hoje vamos falar sobre barragens e sobre os benefícios que estas trazem para as diferentes zonas do país. Começamos por traçar o panorama nacional destas reservas de água, passando pela barragem do Alqueva e pela possível construção da barragem de Foz do Ã. Pelo meio, vamos ainda estar à conversa com o engenheiro Carlos Matias Ramos, presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E para falar sobre água não podíamos estar num local mais adequado. Concluído em 1843, o reservatório Mãe d'Água auxiliava o aqueduto das Águas Livres. Hoje em dia, e com uma vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa, é ainda palco de diversas iniciativas culturais. Fique desse lado. As barragens são essenciais para as zonas agrícolas, para a produção de energia e para o controle de cheias. Armazenam a água durante o inverno e disponibilizam-na para rega no verão. Este papel de fornecimento de água para as zonas mais secas do país tem sido avaliado como positivo pelo Instituto da Água. Portugal tem mais de 200 de grandes barragens de norte a sul do país. São construções que se iniciaram no século XX por lhes terem sido reconhecidas diversas utilidades. Nós temos barragens para a produção de energia, barragens para a agricultura, para a rega, barragens para o abastecimento público. Esses são os três usos mais importantes, digamos assim. Depois temos também uma contribuição das barragens para a acumulação de cheias e depois temos outros usos, usos de utilização do plano de água, de turismo, de práticas de lazer e, enfim, outros usos mais particulares. São cerca de 25 o número de lagos artificiais com paramentos de mais de 60 metros de altura. Servem de albufeiras para as zonas que mais sofrem com as secas no verão e cobrem os principais perímetros agrícolas em Trás-os-Montes, Cova da Beira, Mondego, Voga, Alentejo e Algarve. Além disso, o abastecimento das águas nas albufeiras representa cerca de 50% dos consumos agrícolas. No inverno, quando a pluviosidade é muito elevada, as barragens têm como principal desafio regular o nível das águas nas albufeiras. Portugal tem um clima, em certas zonas, um clima parecido com o clima mediterrâneo, que tem uma grande variabilidade de tempo e tem secas, chega a ter anos que não tem água. Bom, as barragens têm um papel fundamental para regularizar os caudais, os volumes de água. A produção de energia hídrica é outra valência fundamental destes lagos artificiais que a fornecem através da força da circulação da água. O seu desenvolvimento permite uma menor dependência das fontes fósseis, bem como das importações. A eletricidade está, por razões de territoriais e de caudais, está mais concentrada a norte, para a zona norte do Tejo. E, portanto, as grandes barragens são, de facto, a norte e são barragens que são fundamentais porque produzem um tipo de energia. Para já, nós temos uma grande dependência de fontes primárias fósseis que nós não temos. Não é? Temos que importar o carvão, o petróleo e tudo isso. A energia hídrica tem a capacidade de facilitar a distribuição da eletricidade quando há picos de consumo. Atualmente está em debate a construção de mais 10 barragens de produção hidroelétrica no país. Passamos agora para aquela que é a maior barragem de Portugal e da Europa. Ao longo dos anos, várias foram as vozes que se levantaram a favor e contra o empreendimento. Venha conhecer a barragem do Alqueva. Chamam-lhe o maior lago artificial da Europa. Situada no Rio Guadiana, ergue-se imponente e majestosa aquela que já foi apelidada como a última grande esperança dos alentejanos, a barragem do Alqueva. Concebida para impulsionar o regadio do Alentejo e a produção de energia elétrica, a barragem prolonga-se por 83 km de comprimento e 1160 km de margens.
administradas pela EDIA, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva. Esta barragem é construída no âmbito de um projeto de irrigação do Alentejo. Projeto esse que foi, digamos assim, planeado na década de 50 do século passado. Portanto, estamos a falar de um projeto que tem neste momento 60 anos em termos de, digamos, do planeamento. A ideia foi na altura já exatamente criar uma grande reserva de água que permitisse, digamos, levar a água a toda esta extensão enorme do Alentejo. No dia 13 de janeiro, as fortes chuvadas que se fizeram sentir levaram a que a barragem do Alqueva atingisse a cota máxima de 152 metros e um volume de água armazenada de 4.150 hectómetros cúbicos. Durante muitos anos, e pelo menos daquele grupo de pessoas que eram contra este empreendimento, muitas vezes apontassem que isto nunca iria encher, que esta barragem nunca iria encher, porque não havia água suficiente para. Esquecem-se de um pormenor, pequeno, grande pormenor, que é o facto de a bacia do Guadiana, que como sabe o Guadiana é um rio ibérico, portanto a bacia do Guadiana em Espanha é realmente uma bacia de grande dimensão. A passagem da agricultura de sequeiro para regadio é um dos principais objetivos que presidiram à construção da barragem do Alqueva. Esta mudança de paradigma tem decorrido com sucesso, mas os especialistas alertam para o facto de que a transição será feita de forma gradual. O COTRE, o Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, foi criado com o intuito de ensinar os agricultores a fazer o regadio. Basta olharmos para aquilo que são os outros perímetros da rega para se perceber que as culturas de regadio são, digamos, mais rentáveis que as culturas de sequeiro. E, portanto, o Alentejo, nas condições em que estava, sem água, com anos sucessivos de secas, com baixas rentabilidades nessas culturas, é evidente que não tinha futuro. E, portanto, o futuro só pode passar por isto. Não é de um momento para o outro que esta transição é feita. Leva o seu tempo e um agricultor que tenha uma grande área ou uma área de sequeiro não a transforma imediatamente e na totalidade em regadio. Portanto, há aqui uma fase de transição que pronto, deve ser apoiada, quer por entidades como o COTRE e outras que podem dar até algum apoio também aos agricultores, um apoio técnico e ajudá-los nesta transição. As margens do Alqueva têm suscitado o interesse de alguns grupos económicos ligados ao setor do turismo. O projeto do Parque Alqueva constitui para já o maior investimento turístico a realizar no Alentejo nas próximas décadas, contando com uma participação estatal de 20 milhões de euros. O fomento do turismo na região e a criação de postos de trabalho são realidades que os autarcas do Alentejo pretendem capitalizar no curto prazo. O setor turístico tem de facto potencialidades que só quem não conhece ainda as obras que estão a decorrer já no terreno é que não acredita de facto nesta evolução. Os sítios, os locais de potencial interesse turístico definidos pelo plano de ordenamento da barragem de Alqueva são de facto locais paradisíacos e locais que, respeitando a beleza paisagística, natural, patrimonial que contêm, respeitando todos esses valores, serão certamente destinos turísticos de excelência e estão já a desenvolver-se aí os primeiros trabalhos no sentido de criar unidades de exploração turística verdadeiramente interessantes no contexto até mundial. Depois de décadas de sucessivos avanços e recuos, a conclusão da barragem só foi uma realidade em 2002. Numa área marcada pela falta de água, a barragem do Alqueva constitui o ponto de convergência de muitas esperanças. O enchimento da barragem, verificado no início do ano, parece ser um bom prenúncio.